Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas regras para a fundamentação das decisões judiciais. Com isso, decisões padronizadas que serviam para qualquer ação ou baseadas em conceitos jurídicos vagos passaram a ser consideradas nulas. E para entender melhor esse assunto, está conosco o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, professor da Escola da Magistratura Carioca. Bom, professor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigada pela presença no nosso programa. Obrigado. Principalmente para falar sobre um assunto tão importante e polêmico, né, do novo Código de Processo Civil, que é a fundamentação das decisões. O senhor foi uma das primeiras pessoas a escrever que o Brasil precisava de um novo Código de Processo Civil, lá ainda em 2006. Por quê? Veja, eu tive a oportunidade de escrever isso 10 anos atrás, em 2006, porque já naquela altura me parecia que a nossa legislação processual estava ficando defasada. E que nós precisávamos já, naquele momento, começar a pensar na elaboração de um novo código que nos permitisse construir um novo sistema, um sistema mais afinado com os tempos contemporâneos, né? Então, já há 10 anos eu vinha nessa cruzada. Bom, e o senhor tem o costume de falar, tem dito por aí, que esse código não é só um novo código. Por quê? Porque quando eu digo isso, e tenho dito isso várias vezes, é olhando um pouco para a nossa história, para a evolução da legislação processual brasileira, né? Nós tivemos, primeiro, no Brasil, códigos estaduais. Cada estado tinha o seu código de processo civil e isso durou até o final dos anos 30. Em 1939, nós passamos a ter um código só para o Brasil inteiro. E esse código de 1939, ele não era muito diferente do que, na média, existia nos códigos estaduais. Depois nós tivemos um código feito em 1973, que era pouco mais do que uma atualização do de 39, não era uma mudança muito radical. E agora, pela primeira vez, nós temos um código que se propõe a estabelecer uma mudança realmente radical, para a gente mudar completamente o sistema do processo civil brasileiro. Então eu queria conversar um pouquinho sobre o novo papel do juiz no novo CPC. Nos códigos antigos, aí, como o senhor bem lembrou, tanto de 39 como de 73, o juiz ocupava uma posição de protagonismo no processo, ao contrário do que tem sido visto no novo Código de Processo Civil. Podemos afirmar, então, que diante dessas mudanças, o novo CPC, partes e juízes estão em pé de igualdade, acabando, então, enfim, colocando fim na teoria da relação processual? Eu penso que é exatamente isso, né? Nós tivemos, ao longo do tempo, sempre a ideia de que, aqui no Brasil, de que o juiz deveria ocupar uma posição de supremacia, de superioridade, e de que o processo era algo que se desenvolvia para o juiz. E veja, quando eu digo juiz, não é a pessoa física do juiz, né? O juiz aqui como órgão do Estado, o juiz entendido como Estado-juiz. Então, sempre se viu isso, o processo sendo construído, sendo desenvolvido para atingir objetivos do Estado-juiz. Essa é uma visão que está superada. O novo código não trabalha com essa ideia, trabalha com a ideia de um processo em que haja cooperação entre os sujeitos, um processo comparticipativo, cooperativo, e, portanto, um processo que exige que todos os atores dele, o juiz, as partes, o Ministério Público, estejam em pé de igualdade, né? A gente não consegue ter cooperação e diálogo de verdade quando há hierarquia, quando há superioridade. E isso permite afirmar que a teoria da relação processual, que é uma teoria que parte da premissa de que o juiz ocupa uma posição de superioridade, estaria ultrapassada. Não tem mais espaço para isso agora no novo Código de Processo Civil. Eu gostaria de saber o que o novo Código de Processo Civil traz de novidade em relação ao princípio do contraditório. Olha, a rigor, não é que ele traga uma novidade. A novidade veio em 1988 com a Constituição, porque ali se estabeleceu que todos têm direito ao contraditório no processo judicial. A questão é que, mesmo depois da Constituição, o que se via na prática forense brasileira era uma visão, digamos, clássica do contraditório, em que o contraditório era visto como uma garantia meramente formal. O contraditório composto por duas ideias. Primeira, de que as partes teriam o direito de serem informadas sobre tudo o que acontece. E segundo, como consequência dessa primeira, que elas teriam o direito de se manifestar sobre os acontecimentos. Só que já há algum tempo, a doutrina e mesmo a jurisprudência em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, a partir do Supremo Tribunal Federal, começaram a mostrar que o contraditório tem um terceiro elemento,
além do direito de ser informado e do direito de se manifestar, o contraditório gera para as partes o direito de ter os seus argumentos levados em consideração. O direito de ser ouvido. O direito de ser ouvido, né? Eu tenho sempre procurado dizer isso. Nós mudamos da ideia de que o contraditório é o direito de falar para a ideia de que o contraditório é o direito de ser ouvido, né? Então, surge para o juiz um dever, que na verdade surgiu em 88, mas o Código agora consolida isto, de levar em consideração os argumentos das partes na construção da decisão. E, portanto, o contraditório passa a ser visto como o direito das partes de participar do processo, participar da construção do resultado do processo, exercendo influência nesse resultado e, por consequência, não podendo ser surpreendida por esse resultado. E tendo, então, uma nova relação com a fundamentação, a partir de agora. Isso. Exatamente porque a parte tem o direito de ver os seus argumentos considerados, é que surge para o juiz o dever de examinar esses argumentos. Então, o Código diz expressamente, há um dispositivo expresso no Código para isso, é o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do Código, que diz que não está fundamentada a decisão se o juiz não examinar todos os argumentos que a parte tenha trazido e que sejam, em tese, capazes de levar a um resultado favorável a ela. Então o juiz fica obrigado a examinar todos esses argumentos e os levar em consideração. Professor Alexandre, falávamos no bloco anterior sobre um dos dispositivos principais do novo Código de Processo Civil, que é o parágrafo 1º do artigo 489, que trata da fundamentação das decisões judiciais. Só que nesse artigo não diz o que é preciso para se considerar fundamentada uma decisão. Pelo contrário. Então, gostaria que você explicasse o que é fundamentação. Veja, a fundamentação é um discurso de justificação da decisão. Se a gente considerar que a decisão é a conclusão a que o juiz chegou, o autor tem razão, o réu tem razão, anula o contrato, decreto o divórcio, condena a pagar uma verba. Se a gente considerar que a decisão é esta conclusão, a fundamentação é o que justifica a conclusão. E, portanto, é aquilo que vai demonstrar para os destinatários da decisão, que são as partes, e para toda a sociedade, que aquela era a melhor decisão que se podia proferir naquele caso. Então, é preciso que a decisão esteja fundamentada para que se demonstre que ela é juridicamente, constitucionalmente, a decisão legítima. A fundamentação é isto, é este discurso de justificação constitucional e jurídico da decisão. E qual que é a importância da fundamentação das decisões judiciais nos tempos modernos? Veja, vivemos num Estado democrático, né? Superamos outros paradigmas, outros tipos de Estado e chegamos no Estado democrático que se propõe a ser um Estado que tem o que há de melhor em cada tipo de Estado que o homem já foi capaz de pensar um dia. No Estado democrático, é fundamental que o direito seja respeitado. Aliás, é por isso que ele é chamado Estado democrático de direito. Se as pessoas vão ao judiciário e buscam ali decisões, é preciso que o judiciário de um Estado democrático de direito mostre que as decisões que profere são decisões juridicamente corretas, são as melhores decisões que o judiciário poderia produzir. Então, fundamentar a decisão é algo essencial na construção de um Estado democrático de direito. Eu queria que você desse um exemplo assim, de uma decisão que pode ser considerada nula agora a partir do novo CPC, que não é mais aceita no Estado democrático de direito. Nós tínhamos, por exemplo, muitos casos em que alguém postulava alguma medida judicial e, claro, para obter essa medida é preciso que alguns requisitos se façam presentes e nós víamos decisões dizendo, por exemplo, por estarem presentes os requisitos, defiro a medida. Ou, ao contrário, por não estarem presentes todos os requisitos, indefiro a medida. Isso não é fundamentar a decisão. Isso não consegue demonstrar que essa era a decisão correta para o caso concreto, né? Então, fundamentar não é dizer, por exemplo, que os requisitos estão presentes, mas é dizer por que eles estão presentes, que requisitos são esses e como se demonstra que eles estão presentes naquele caso. Bom, o novo CPC criou uma espécie de roteiro a ser seguido pelos juízes no momento de fundamentar a decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Dentre todas essas mudanças, qual você destacaria? Olha, eu acho que é muito importante o que está no inciso 4º desse parágrafo 1º do 489, que eu até já tinha mencionado no bloco anterior, que é o que diz que o juiz é obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pela parte e que sejam, em tese, capazes de levar a um resultado diferente daquele que a decisão encontrou. E por que ele é importante? Porque quando o juiz vai fundamentar a decisão, ele precisa ter em mente que ele fundamenta
para a sociedade, para justificar a sua decisão, mas ele fundamenta para as partes. E para as partes é muito mais importante ele considerar o vencido do que o vencedor, né? Porque se eu, juiz, digo para você que você ganhou, você já está satisfeita só porque ganhou. Se você souber por que ganhou, é um bônus. Mas o que te interessa é saber que ganhou. Mas se você perdeu, você quer saber por que perdeu. Então, tem o direito de saber por que eu perdi também, claro, né? você tem o direito de saber, né? Até para poder olhar e dizer, não, eu acho que ele errou. E quero criticar essa decisão, quero recorrer e mostrar ao tribunal que essa decisão está errada. Então, eu preciso mostrar para o vencido que realmente ele devia ter sido vencido. Não é só para ele sair vencido, é também em alguma medida para ele sair convencido de que aquela era a decisão do caso. Sim. Bom, você tem dito também que para o juiz que sabe fundamentar, o novo CPC não mudou nada, não vai alterar nada. Então, por que tantas críticas, né, quanto a esse artigo? Veja, claro que quando eu disse, e disse isso já em várias ocasiões, para o juiz que sabe fundamentar não mudou nada, é muito mais uma utilização de um meio retórico. Né? Mas para mostrar que, na verdade, não mudou tanta coisa assim. Né? Há coisas novas, há elementos novos ali que têm que ser levados em consideração. A própria exigência de que todos os argumentos da parte sejam examinados vem contrariar um entendimento que era consolidado. Né? Mas o que eu quis mostrar com essa afirmação talvez um pouco hiperbólica é que para quem realmente sabe fundamentar, para quem realmente levou a sério a ideia de que as decisões precisam ser fundamentadas, as mudanças não são tão impressionantes assim. O que gerou talvez alguma resistência foi a sensação que alguns magistrados tiveram que o novo Código exigiria decisões muito longas, muito prolixas, e não é isto. O Código exige decisões completas. A fundamentação tem que ser completa, mas ser completa não significa necessariamente ser muito longa. Né? Eu posso dizer tudo o que eu preciso com poucas palavras. Agora, isso evidentemente vai depender da capacidade de síntese que um tenha e o outro evidentemente não terá. Bom, com a obrigação de o juiz fundamentar melhor e fundamentar mais todas as decisões, o processo não corre o risco de ficar mais lento, né, já que a medida vai demandar mais tempo, mais reflexão dos magistrados? Talvez isso até gere algum tipo de demora maior. Sinceramente, isso não me preocupa tanto. Por mais que haja toda uma preocupação com a duração do processo, não me parece que seja este o motivo pelo qual o processo vá demorar mais ou vá passar a ter uma demora patológica. Nós temos gravíssimos problemas de morosidade no Poder Judiciário aqui no Brasil, mas certamente não resultam disto. Né? Nós temos outros fatores que são estruturais, nós temos lugar que não tem juiz, nós temos lugar que não tem servidor, nós temos lugar que não tem internet, que não tem energia elétrica, que não tem papel. Então, tem uma série de fatores que não tem nada a ver com a legislação processual e que tem impactos na morosidade. Nós temos uma litigiosidade exacerbadíssima no Brasil, todo mundo vai para o judiciário por tudo. Então, a gente tem que olhar para o Código de Processo Civil, novo código, como um sistema. Se por um lado, em alguns momentos, ele faz com que algumas coisas talvez demorem um pouco mais, e não é só isso, há outros pontos que talvez até causem demoras maiores. A exigência, por exemplo, de ouvir as partes sobre todo e qualquer fundamento que vá eventualmente ser usado numa decisão, os prazos em dias úteis e não mais em dias corridos, nos juízos da Justiça Estadual e Federal. Na Justiça do Trabalho tem se entendido ainda que são corridos por conta da CLT, que tem regra própria, mas esses fatores certamente fazem o processo, talvez aqui ou ali demorar um pouco mais. Por outro lado, nós temos mecanismos para compensar isso. Né? Então nós temos mecanismos de aceleração do procedimento. E se esses mecanismos todos funcionarem, e se nós conseguirmos aplicar os freios inibidores de uma litigiosidade excessiva que nós temos no Brasil, com mecanismos como improcedência liminar, tutela da evidência, valorização da mediação e da conciliação, se nós conseguirmos equacionar tudo isso, o fato de um ou outro processo demorar um pouco mais não vai ser tão assustador, porque nós teremos muito menos processos e, portanto, ele demorar um pouco mais não vai impressionar tanto. Né? Acho que a gente tem que olhar para o código como um sistema e não para o impacto que um ou outro dispositivo possa gerar na duração do processo. Esse impacto do novo CPC, isso o senhor prevê sim, mais daqui uns 10 anos, assim, para que isso se acomode, realmente essa litigiosidade comece a diminuir? Dizer, né? É sempre muito difícil dizer como a sociedade vai reagir a qualquer proposta inovadora. Né?
Então, eu não arriscaria nenhum tipo de palpite, 5 anos, 10 anos, seria um exercício de futurologia. Mas eu espero que seja o mais rápido possível, tendo a mais absoluta certeza de que não será rápido demais. A sociedade precisa aprender a conviver com a nova sistemática. Bom, professor Alexandre, para a advocacia, esse novo tratamento dado ao dever de fundamentar é muito importante, já que os advogados vão poder embasar melhor os seus recursos. Na verdade, a gente tem que olhar para o impacto disto na advocacia de dois modos. Quando a gente pensa na atuação do advogado depois da decisão ter sido proferida, esse impacto diz respeito aos recursos, porque o advogado vai ter condições muito melhores de dialogar com a decisão contra a qual ele recorre e discutir os fundamentos dela para tentar convencer o tribunal de que aquela não era a melhor decisão para o caso. Mas tem um impacto disto na atuação do advogado antes da decisão, né? Porque o advogado vai ter um papel muito importante na dedução dos argumentos e na discussão desses argumentos que serão objeto de enfrentamento pelo juiz na decisão. E aí, o cuidado que a gente tem que tomar é que, com muita frequência, a gente vê em petições os advogados deduzirem argumentos que não têm nada a ver com o que está sendo julgado, né? E isso pode gerar uma consequência perniciosa, porque se o juiz tem que examinar todos os argumentos, ele acabará tendo de examinar argumentos que, a rigor, ele não precisava examinar, porque não precisariam estar ali. E aí é preciso tomar cuidado, porque isso pode levar ao reconhecimento de uma atuação temerária do advogado, uma atuação não cooperativa. E isto pode até gerar sanções para a parte. Então, o Código exige que a parte demande e argumente com responsabilidade. Exatamente, o Código fala na boa-fé, então digamos, não tem como aceitar esse tipo de atitude por parte da advocacia. E nós temos que pensar em boa-fé, temos que pensar em cooperação, né? Se todos têm o dever, isso está no artigo 6º do Código, de cooperar para que em tempo razoável se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, é claro que a gente não vai achar que as partes vão virar amiguinhas ou andar de mãos dadas, não é isso, mas cooperar no sentido de trabalhar juntas para que o processo atinja o seu resultado. Então, se alguém começa a ter uma atuação que atrapalha esse andamento do processo em direção ao resultado, pode sofrer sanções. E que sanções seriam essas? São sanções pecuniárias, fundamentalmente. O Código prevê algumas categorias de ilícitos processuais, como são a litigância de má-fé e a prática dos chamados atos atentatórios à dignidade da justiça, que geram imposição de multas e sanções pecuniárias. Bom, com essa nova imposição, então, dada aí aos julgadores pelo novo CPC, podemos dizer que não há mais espaço para o juiz adepto da teoria do decisionismo jurídico? O decisionismo é algo contra o que é preciso lutar, né? E há um trabalho muito intenso, especialmente na doutrina brasileira, de ataque a essa ideia de que o juiz pode decidir com base em seus critérios pessoais, no seu senso pessoal de justiça, eu julgo assim porque eu acho que é assim, ou uma tentativa de se corrigir a lei, digamos assim, porque o juiz achou que a lei é injusta, ou porque a solução que a lei propõe não é adequada. Então, num código que exige não só uma fundamentação tão intensa, mas além disso, exige, isso está expresso no artigo 926 do Código, que os juízes e tribunais atuem observando deveres de coerência e integridade, isso é forma de nós termos armas para combater esse decisionismo que leva a decisões equivocadas. Até porque essa prática aí compromete valores caros para o Estado como a democracia, né? Exatamente. O decisionismo é absolutamente contrário a tudo que se pode entender como Estado democrático de direito. Ainda sobre essa questão, tem uma frase acho, muito bem conhecida no mundo jurídico que diz o seguinte: vale mais o que o juiz comeu no café da manhã do que os argumentos das partes. E não devia ser assim, né? Os humores do juiz, o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, se ele brigou com alguém em casa antes de ir para o trabalho, ou se ele bateu de carro no caminho para o tribunal, não pode influenciar a decisão, né? A decisão tem que ser construída juridicamente, constitucionalmente, democraticamente, dentro do processo.
Uma outra crítica que tem sido feita é que as novas exigências quanto à fundamentação vão produzir uma enxurrada de pedidos de declaração de nulidade de sentenças por descumprimento das regras. Qual a sua posição sobre isso? Acho que se isso acontecer, vai ser só nesse momento de transição, né? Vai chegar um momento em que nós teremos padrões que terão sido reconhecidos pelos próprios tribunais do que é e do que não é admissível. E aí, estabelecidos esses padrões, nós não vamos mais correr o risco de que haja uma enxurrada. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu gostaria de fazer a última pergunta para o senhor. Como você enxerga o cenário jurídico, né, no futuro e com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil? Olha, eu sou muito otimista, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que sempre acreditar que as coisas vão melhorar. Acho que teremos, e digo acho porque nada mais do que uma impressão, mas acho que teremos uns primeiros tempos de acomodação difíceis, porque é uma mudança muito profunda, muito radical, mas penso que depois dessa acomodação nós caminharemos para a construção e para a estabilização de um sistema de prestação de justiça civil muito melhor, muito mais democrático, que é o que a sociedade brasileira precisa e merece. Muito bem, professor Alexandre, obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. Hoje conversamos com o professor e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, sobre a fundamentação das decisões no novo CPC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!